A mensagem dessa noite está baseada na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Preste bem atenção, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é: a sua vida pode ser melhor. Vocês ouviram? Então repete. Top. A minha vida pode ser melhor do que tudo aquilo que eu estou vivendo agora. Como pai, como esposo, mas acima de tudo como servo de Deus. Então o tema dessa noite, baseado em 2 Pedro capítulo 1, diz assim no versículo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas em pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Declare assim com o pastor: em pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Jesus, Deus, se manifestou como Deus. Diz no versículo 3: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você tem essa consciência? De repente você entrou aqui nessa noite, você não entrou porque você quis, Deus te trouxe aqui. Muitas das vezes nós condicionando, foi porque eu estava querendo, a minha vontade, nada, irmãos. Deus já tinha um propósito para que você hoje estivesse aqui, pelo seu poder, pelo pleno poder de Deus, e pela revelação do conhecimento da sua palavra. Deus há de nessa noite brotar algo poderoso no meu e no seu coração, a partir do meu coração também. A minha vida pode ser melhor. A minha vida pode ser melhor. Versículo de número 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, declare assim com o pastor: qualidades. E qual é a qualidade de um cristão? A irmã está falando perseverança, piedade, mas a base de todas as coisas é o amor. É o amor. É o amor. A minha vida pode ser melhor, irmãos, se a minha base estiver estruturada no amor do Senhor. Não é o amor que o mundo aí trata, é o amor de Jesus, que me faz eu me tornar uma pessoa melhor, olhar para o meu irmão, olhar para o meu próximo de uma forma totalmente diferente do que o mundo olha. A minha vida pode ser melhor.
Eu quero continuar ainda lendo, que nós vamos caminhar mais um pouco. Versículo de número... agora nós vamos para o versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez o que? Maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês o que? Jamais tropeçarão. Versículo 11, aí eu termino. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Senhor, diante da tua palavra, a tua igreja se encontra nesse momento. Nos ensina, Espírito Santo, traga visão clara, revelação do Senhor para as nossas vidas nesse momento. Que essa palavra se torne semente ao meio e ao coração dessa igreja nessa noite. Então eu peço agora, Pai, que o coração e a mente desse irmão, dessa minha irmã, seja totalmente limpo para que essa palavra possa produzir, em nome de Jesus, amém? Quando eu afirmei, e eu vou estar sempre trazendo para vocês, que a minha vida, a sua vida, ela pode ser melhor, e de fato, irmãos, todos nós podemos melhorar em alguma área da nossa vida, isso é claro, e eu tenho que ter assim, esse entendimento, eu tenho que reconhecer. Na sua vida profissional, você pode melhorar, correto? Você pode chegar, querido, diante daquele desafio que você tem na sua vida profissional, por um estado, sabe de quê? De excelência. Mas vamos trazer isso para o nosso contexto de família. Eu posso melhorar, você pode melhorar. Nós, como igreja de Jesus aqui, nós podemos melhorar. Porque há uma progressão, irmãos, para todos aqueles que querem a cada dia mais andar segundo uma palavra de Deus, em obediência à palavra do Senhor. E há uma progressão. E quando eu olho para esse texto, justamente quem vai trabalhar a respeito de que a nossa vida pode ser melhor, o apóstolo Pedro. E ele vai trabalhar algo muito claro, quando ele vai dizer de alguns aperfeiçoamentos que deve conter na vida de todos nós. Pedro, aquele homem todo rude, agora ele vai falar a respeito, sabe de quê? Do amor. Como Pedro falou a respeito de amor, como João, filho do trovão, ele depois foi chamado como filho, como um discípulo amado. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, ele vai dizer: tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais o que? Acaba. O que é que Paulo está dizendo nessa carta de 1 Coríntios, capítulo 13? Ele está dizendo: olha, eu posso ser, você pode ser, a sua vida pode ser melhor. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, quando nós olhamos para alguns versículos do qual nós estamos nessa noite baseando a nossa mensagem. Preste bem atenção no versículo de número 2, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Preste bem atenção, o conhecimento de Deus em nossas vidas, como nós analisamos as circunstâncias e os momentos que muitas das vezes nós atravessamos na nossa jornada cristã. Quando nós temos o entendimento claro que o conhecimento de Deus, que rege toda a nossa vida, independente de um momento que eu e você possa estar atravessando, preste bem atenção, nós temos algo que vai nos reger, que é quem? A palavra do Senhor,
a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e agora nós sabemos quem nós somos no Senhor. E Pedro, ele afirma isso, que sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como é bom quando nós temos esse conhecimento, quando nós entendemos que diante das crises que a vida muitas das vezes nos apresenta, eu posso extrair daquele momento algo sublime, algo maravilhoso. É saber que em meio a essas adversidades que a vida nos apresenta, eu posso sair daquele processo muito melhor do que quando eu estava. Quando nós sabemos que Deus está conosco nos processos que a vida muitas das vezes nos apresenta. Não é fácil, irmãos, atravessar algumas lutas que a vida muitas das vezes apresenta, como uma enfermidade, como uma perda de um emprego, como uma situação que às vezes você está passando, em que muitas das vezes você jamais imaginava que iria passar por aquela situação, mas você está passando. Mas quando nós entendemos que nós temos esse pleno conhecimento de Deus e quem nós somos em Deus, ainda que nós choramos, ainda que nós nos sentimos tão frágeis, mas nós sabemos que Deus vai enviar o escape. Foi essa canção que nós acabamos de cantar agora no final. Deus vai prover o escape, Deus vai prover meios, mas eu tenho que ter isso muito claro na minha vida, que essa situação, ela vai passar. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ei, a sua vida pode ser melhor, porque quem nos chamou foi o próprio Deus. Foi Ele que nos chamou e nós aceitamos esse chamado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Chamado. E agora Pedro vai dizer assim, aquele Pedro mesmo que negou Jesus, aquele Pedro mesmo, que agora foi transformado por esse poder de Deus. Ele diz, olha, que a verdade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em algumas traduções virtudes, ela está condicionada a poder. Vocês lembram daquele momento que aquela mulher com 12 anos, estava sofrendo de uma o quê? Hemorragia. Que crise. Já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas ela ficou sabendo de algo poderoso que ia acontecer. Ela entendia, preste bem atenção, se ela tocasse apenas o que? Na orla das suas vestes, a sua vida poderia ser melhor. Ela tinha apenas aquela intenção. Jesus vai estar passando. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, talvez eu serei curada. A minha vida vai ser melhor. Ei, meu irmão, quando você tem, preste bem atenção, quando você tem essa intensidade, que independente das dificuldades, se você apenas tocar, a sua vida começa a ser transformada. A multidão estava em volta de Jesus, mas ela tinha o que? Determinação. Sabe que muitas das vezes falta para que a sua vida não seja melhor, você não está sendo determinado diante daquilo que Deus já colocou para você tomar posse.
Preste bem atenção. Se eu falar aí para você, meu irmão, pegue a sua bênção aí, você vai ficar com dúvida? Toma logo posse dela, meu irmão. É aquela mulher com 12 anos, já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, e de repente aquela multidão, ela vai até o encontro de Jesus, e ela corre, vai, encosta, apenas na orla. O que Jesus vai dizer para os discípulos? Alguém, vamos lá, alguém me tocou. Aí o que vai dizer a multidão? Os discípulos vão dizer: ah, mestre, mas todo mundo está te tocando. Não. Esse toque que eu recebi, saiu o quê? Virtude, poder. Ah, querido, a palavra do Senhor diz que naquele instante, a vida daquela mulher foi o quê? Transformada. A dor, a tristeza, a angústia, querido, o preconceito que muitas vezes aquela mulher sofria. Então, diante daquele toque, diante daquele poder de Deus, o que aconteceu? A sua vida foi transformada. Poder. E Pedro nessa leitura diz isso. Olha, o poder, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Poder. O poder de Deus, ele faz daquela que está caída, ele levanta daquela situação e coloca em lugar de honra. Onde estão esses, querido? Amém? Daqueles que muitas vezes tentaram te envergonhar, daqueles que muitas das vezes se levantam contra você, por você muitas das vezes não negar a sua fé. Agora ele é crente, não tem problema. Quantas das vezes, irmãos, me chamaram de homem quadrado, bobo, porque eu era agora um Bíblia. Não tem problema, irmãos. Eu prefiro ser quadrado, mas ir para o céu, do que ser todo bonitinho e ir para o inferno. Seja claro. Não negue a sua fé. Não negue Jesus para ficar bem com outros. Não faça isso. Sabe por quê? Olha o que Pedro diz no versículo de número 5. Vamos lá. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, à virtude, ao poder, ao conhecimento o quê? O domínio próprio. Ó, querido, olha o que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Domínio próprio. Você já orou para que você tenha as marcas do Espírito Santo, e uma das marcas é o fruto, que é o domínio próprio? Mas como nós precisamos dessas marcas. A minha vida pode ser melhor quando de fato eu tenho essas marcas do domínio próprio. Domínio próprio é importantíssimo para o nosso testemunho, o nosso comportamento, aliando o poder com o conhecimento, o domínio próprio. Versículo de número 6, a perseverança. A perseverança é uma marca da igreja. Sabe que a gente, como cristão, nós não podemos jamais negligenciar a constância na nossa vida. Muitas das vezes Deus vai gerar um processo na nossa vida. Se você for constante, em algum momento você vai colher o seu fruto. Amém? Às vezes no primeiro momento, irmãos, é desafiador, é luta, é choro. Mas se você for constante, crendo que Deus está contigo, o poder de Deus tem te fortalecido. Querido, em algum momento da sua caminhada, você vai colher todos os frutos, através da sua perseverança, naquilo que você acreditou. A mulher com fluxo de sangue, ela foi o quê? Perseverante. Senão ela não ia
vivenciar o seu milagre. Ela colocou no seu coração que a vida dela poderia ser melhor, então ela não olhou para os obstáculos. E dentro da história da igreja, quantos obstáculos a igreja teve que ultrapassar? E continuará ultrapassando, porque a igreja ela é triunfante. Os desafios são enormes. As lutas sempre vão existir. Mas eu quero dizer uma palavra profética para essa igreja. Se nós formos perseverantes e constantes na vida dessa igreja, nós vamos viver os momentos mais extraordinários que essa igreja já vivenciou nesses últimos tempos. Quantos creem? Então você pode glorificar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor. A glória é para o Senhor. Se você quer aplaudir, então aplauda Ele. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi que quando nós temos a constância, muitos das vezes não vão entender a sua forma de agir. Muitas das vezes vão até te questionar, por que isso, por que aquilo. Mas quando nós temos uma visão clara do que Deus está fazendo através da sua vida, seja onde você for, ninguém pode roubar aquilo que Deus imprimiu através do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Sabe por quê, querido? Eu entendi que a minha vida pode ser melhor. De tudo aquilo que eu já vivenciei com Deus, Deus tem muito mais para mim e que aqueles que creem, para vocês também, para a nossa igreja também. Salmo 126 é um salmo bem conhecido. Quem sai andando, chorando, semeando, voltará trazendo o quê? Seus feixes. Salmo 126, versículo 6, está lá escrito. Aqueles que com lágrimas semeiam, querido, eles vão voltar melhor, vão estar trazendo seus feixes. O produto do seu trabalho penoso, ele vai desfrutar. Versículo de número 7, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero produzir. Eu creio que eu estou falando para uma igreja nessa noite que em tantos desafios você quer ser frutífero, amém? Produzindo frutos bons. As pessoas olharem para você e falar: uau, estou vendo algo diferente na sua vida. Você está produzindo fruto, irmãos. Nós estamos produzindo frutos. E você vai ser igual a imã, vai começar a atrair as pessoas. Você vai ter o prazer: olha, vamos lá na minha igreja. Olha, nós temos um momento de oração, nós temos um momento de palavra. Olha, Deus está fazendo grandes coisas lá na nossa igreja. Deus está trabalhando de uma forma poderosa. É mesmo, sim. É porque a presença dEle tem transformado, sabe o que? A minha vida, a sua vida. Quando a presença de Deus é manifestada no nosso meio, a transformação, a minha vida pode ser melhor. E aí, irmãos, eu quero usar aqui um texto. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, baseado nessa mensagem dessa noite, abra com o pastor em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 9. Primeira João, capítulo 2. Primeira João 2:9. Quem diz estar na luz, acharam aí? 1 João 2:9, amém? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão,
está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as traves lhe cegaram o que? Seus olhos. Sabe, irmãos, hoje nós vamos cear. Daqui a pouco nós vamos pegar o pão, beber do cálice. Sabe, uma das minhas preocupações maiores, que esse momento da ceia, ou qualquer ato do nosso culto, se torne normal no nosso meio. Nós vamos participar do momento mais importante, que é o momento da ceia. E queremos participar com muito amor, mas também com muito temor diante do que é comer o pão, o que é beber do cálice. Sabe, eu tenho que ser transparente comigo mesmo. E se tem alguma coisa na minha vida que me atrapalha no meu relacionamento com o meu irmão ou com alguém da minha família, eu preciso melhorar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso entender que o participar da mesa do Senhor não é participar para minha condenação, mas saber que o pão que eu estou comendo e o cálice que eu estou bebendo, eu tenho uma comunhão com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor e também com o Senhor da igreja. Não pode haver, querido, barreira entre eu e o meu irmão, ou alguém da minha família, aquela treta que muitas vezes a gente deixa, vamos deixar para a próxima vez, não resolve, mas você está tomando ceia. Alguém de repente que você precisa chegar para ele, para ela, olha, a gente precisa ajustar. Sabe por que eu estou falando isso? Senão isso aqui torna, sabe o que? Normal. Às vezes tem áreas na nossa vida que a gente não se preocupou e estamos participando da ceia como se fosse natural. Não é natural não, irmãos. Nós precisamos entender, se tem áreas da nossa vida que eu não estou demonstrando amor, eu preciso chegar para aquele irmão e falar, meu irmão, você me perdoa, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir desculpa, mas eu não quero continuar com o meu coração amargurado ou amarrado. É o momento de participar da ceia. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer, o amor, como é importante. E quando nós olhamos para essa leitura de João, quando ele diz assim, olha, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora, porque quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Irmãos, relacionamento é desafiador para todos nós. Vocês concordam com o pastor? Sim. Mas por que eu me direciono para o meu irmão? Aliás, para a pessoa que se diz cristã e agora ele é meu irmão. Por que isso? Você já parou para pensar? Ele é meu irmão em Cristo, né? É porque nós fazemos parte, sabe do quê? Da família de Deus. E na família de Deus, irmão, não pode haver barreiras. Tem que haver reconciliação mesmo. Tem que haver o perdão. Tem que haver aproximação. Irmãos, tem casos que às vezes você já não fala, eu não sei, mas eu já vivenciei isso. Pessoas cristãs que não falam com outro irmão sanguíneo já há tempos. Isso é normal? Não é normal. Nos nossos relacionamentos, às vezes nós estamos, meio estremecido com o irmão por alguma coisa, e a gente deixa aquilo passar e só vai aumentando, e quando nós vemos, a gente já está totalmente o quê? Separado, mas estamos participando da ceia.
Sabe, irmãos? Uma das coisas que eu tenho me preocupado muito, e nós não podemos baixar a nossa voz, é a secularização no meio do povo cristão. Nós precisamos falar dessas verdades. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que é uma outra área que a minha vida pode ser melhor, a sua vida pode ser melhor. Tem certas palavras, irmãos, que eu sei que é desconforto para nós, é confronto mesmo. Eu não posso maquiar um evangelho que não me constrange, porque eu também sou constrangido, eu preciso melhorar. Em qual área? E o Espírito Santo começa a detectar como Ele faz em mim, Ele faz em você também, amém? E parece que a gente está numa bolha e as coisas estão acontecendo e está tudo normal. Não, irmãos, nós precisamos parar um pouco e ver aonde nós precisamos melhorar, para que possamos de fato viver tempos de excelência. E Deus quer isso, Deus quer realizar isso na nossa vida, Deus quer realizar isso na nossa igreja, porque aqui é lugar de cura, e se somos curados, muitos serão curados também através da nossa vida. E diz, irmãos, agora você vai para o Evangelho de João, nós lemos a epístola, agora nós vamos para o Evangelho de João 13, versículo 35. João 13, 35. Encontraram? Amém? Versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o quê? Meu irmão, grife aí na sua Bíblia. Tem discípulo de Jesus nessa noite, amém? Se tem discípulo, eu tenho que demonstrar o meu amor para com o meu próximo, para com o meu irmão. Eu não posso desejar o mal. Eu não posso querer o mal de alguém de maneira alguma. Eu já vi muitas pessoas no nosso meio: pastor, eu vou pagar com a mesma moeda. Ei, meu irmão, a sua vida pode ser melhor. O tempo que nós temos aqui nesse mundo é muito curto diante daquilo que Deus tem. O que você vai deixar de legado? O que nós vamos deixar de legado para a próxima geração? Tudo isso, um dia isso aqui vai passar. O bastão vai ser entregue para outros. Mas quando nós viemos entregar o bastão, nós vamos entregar com a consciência: o que eu fiz foi o melhor. Sabe? Porque hoje eu estou melhor do que fui ontem, e amanhã, se vier a existir, eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Quantos creem e querem assim? Eu desejo isso para a minha vida, e compartilho essa mensagem para vocês. Quantas pessoas, irmãos, estão azedas, amargas no nosso meio? É porque não entendeu, irmãos, que quando você libera o perdão, quando você libera realmente e exercita a prática do amor, o maior beneficiado é você. Às vezes nós carregamos um peso nos nossos ombros por situações que você vivenciou, que foi terrível, sim, você tem todo o direito, mas quando você tem um conhecimento de Jesus na sua vida, a sua vida, ela tem que ser melhor.
Você não pode nivelar a sua vida, você não pode nivelar, querido, o seu comportamento com o comportamento daqueles que não têm o conhecimento da palavra, ainda que o seu conhecimento seja pequeno, mas eu quero te dizer que a semente do amor, ela tem que ser manifestada. E voltando para o nosso texto base, que aí eu quero finalizar para a gente ter o nosso momento, que é a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Versículo de número 10. Por isso, irmãos, procurem empenhar cada vez mais, ou cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês tropeçarão? Não tropeçarão. Alguém já deu um tropeção aí quando está andando na rua? Irmãos, é constrangedor, não é? Você está andando aí na calçada, de repente, tá. Uma vez eu estava andando na rua, irmãos, e de repente, do nada, eu dei um tropeção assim, caí quase mais de 1 metro de onde eu estava. Irmãos, deu uma consequência depois, me ralei, meu joelho, fiquei com dores durante dias. Sabe por quê? O tropeção tem consequências. Mas a palavra do Senhor tem um direcionamento para a gente. Diz assim: olha, vocês procurando se empenhar, e que vocês tenham esse entendimento, a vocação, a eleição de vocês. Qual é a nossa vocação? A eternidade, irmãos. Nós fomos vocacionados através de Jesus para viver com Ele na eternidade. Essa é a nossa vocação. O que Pedro está dizendo isso é questão da vocação que nós temos de viver na eternidade, porque nós fomos, através de Jesus, o quê? Salvos. E agora, fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. Quer viver melhor? A sua vida pode ser melhor. E se você tem, através dessa leitura, entendido que nessa noite algumas áreas da sua vida, ela pode ser transformada, e que se o Espírito Santo começou a trazer algumas clarezas, como Ele trouxe para mim também, eu preciso melhorar. Então, Senhor, me liberta nessa área, me transforma nessa área, eu preciso. Quantos necessitam? Comece a orar, faça essa oração. Nós já vamos participar da mesa do Senhor, mas que nada possa estar te atrapalhando, nada pode estar te trazendo condenação nesse momento. O amor do Senhor invade esse ambiente, invade, Senhor, com teu amor esse lugar.